Meu nome é Ana Beatriz, eu estou em Braga há 4 anos, tenho 38 anos e sou do Brasil, Rio de Janeiro. É até ruim falar isso, eu acho. Não gosto de falar quando me perguntam, mas infelizmente eu saí do Brasil por conta da violência. Eu não morava num bairro assim muito violento, mas ano a ano eu via que a violência ia se aproximando cada vez mais da porta da minha casa, né? Vamos dizer assim. Tive alguns episódios de perigo com os meus filhos no carro e pronto, acho que esse foi o momento em que eu me vi. A sensação que eu tive é que eu estava mesmo encurralada, né? Não tinha para onde fugir, vamos dizer assim, né? Não que eu quisesse fugir do meu país, não é isso, mas da situação, né? Porque eu morava naquele bairro, tinha amigos que moravam em outros, e aí você via sempre que o relato era de muita violência, era de insegurança, então nós tínhamos a possibilidade de vir para Portugal e fizemos uso dessa possibilidade na altura. Quando nós viemos, nós não viemos direto para Braga. Nós tínhamos um receio grande quanto à adaptação das crianças, principalmente em relação ao tempo, ao clima, né? E como nós somos do Rio de Janeiro, preferimos ir primeiro para Lisboa para termos essa transição mais amena, né? Quanto ao tempo. E o meu marido veio já trabalhando, né? Com o emprego de uma empresa, que ele já trabalhou nessa mesma empresa no Brasil. E aí apareceu uma vaga aqui, em Braga. E vimos que a cidade é uma cidade menor, né, assim, e tem uma estrutura muito boa. Então eu falei, olha, nós não temos familiares aqui, né, que nos prendam a Lisboa. Então não tem razão também de não tentarmos. Já fizemos uma grande mudança, que foi de país. Então sair de Lisboa para ir a Braga, acho que vai ser positivo, né, não tem nenhuma questão que não vai ser favorável. E foi por essa razão que nós viemos. Eu tenho um filho de 12 anos e ele vai à escola e volta da escola sozinho, a pé, né? Assim, e eu não fico com aquela sensação de, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa no caminho, né? Assim, e outros miúdos da mesma idade, inclusive, pegam autocarro e estudam mais distante e fazem uma parte do caminho também a pé. Então, a segurança da cidade, para mim, é o ponto alto, assim. Depois, o fato de ter um universo cultural muito grande. Eu gosto disso, né? Eu sou artista plástica, trabalho com isso. E quando a gente veio a Braga conhecer, eu fiquei apaixonada pelo centro, né? Porque você vê que é cultura por todo canto. E essa cultura ela não fica restrita somente à arquitetura da cidade. Tem projetos e tem programas para todas as faixas etárias, né? Dentro do âmbito da cultura. E ela tem uma estrutura de uma cidade grande, né? Vamos dizer assim. Então a gente não sente falta, eu pelo menos não sinto falta de absolutamente nada, não sinto necessidade de sair de Braga para fazer nada, assim, sabe? Eu sinto as coisas chegando e eu tendo acesso a tudo, é muito bom, gosto bastante da cidade. É difícil a gente sair do nosso país, é difícil, não consigo te pontuar uma coisa específica, é tudo difícil. As pessoas, a troca com as pessoas, o clima, é tudo difícil. Mas eu acho que o que vai diferenciar isso é a sua predisposição e a sua abertura para a mudança e para aceitar todas essas mudanças que naturalmente acontecem. Então eu acho que a adaptação ela correu bem, não senti nenhuma... isso me incomoda muito até hoje, por exemplo. Meu marido até brincou comigo até algumas semanas atrás, falou assim, você já se sente completamente ambiental? Eu falei, completamente, não consigo sair daqui. Sair daqui e passear em Lisboa ou passear no Porto me incomoda. Já fui algumas vezes e eu consigo ficar pouco, sabe? Eu não consigo ir e andar na rua, achar maravilhoso todas aquelas pessoas. Isso me traz já um desconforto. Então, a nossa adaptação foi muito boa, né? Assim, não tive nenhum problema gritante, negativo, nada do tipo, nada.
Bom, não sei os portugueses em relação aos brasileiros, tá? Mas eu vejo um pouco da gente em vocês. Eu acho que a única diferença que nós temos em relação a vocês é só mesmo esse jeitão, assim, que a gente já chega, né, já querendo abraçar, já querendo pronto. Mas tirando isso, que eu acho que também tem um pouco a ver já com a questão cultural, né, da região, da própria região, acho que somos todos muito parecidos. Sempre tive vizinhos, por exemplo, super receptivos, que se colocam sempre à disposição para ajudar. Nunca tive problema na escola do meu filho, por exemplo, em relação a uma discriminação ou em relação a alguma coisa pontual nesse sentido. Gosto muito de vocês, gosto do povo, acho a cultura de vocês super interessante, eu adoro. Antes mesmo de virmos para Portugal, eu fiz uma tatuagem de um coração de Viana sem saber, porque eu achava o coração lindíssimo, e aí depois que nós viemos para Portugal é que eu vim saber de toda a história e tal. Então, me encanta, assim, gosto bastante. Nós fizemos essa mudança com muita vontade, sabe? Assim, querendo que desse certo e gostando muito do país. Então, pra gente não ficou nada... a diferença, aqui se faz assim, lá se faz assim. A gente não vive nessa dualidade de maneira nenhuma. A gente tá aqui e vivemos aqui, gostamos de estar aqui, sabe? Então, para mim, essas diferenças se resumem mesmo ao clima, a ter praia ou não ter praia, a ser mais quente ou a ser mais frio, sabe? A gente não vive muito essa questão de ficar comparando. Estamos aqui, estamos felizes aqui e vivemos aqui, sabe? Assim, abraçamos a mudança com muita vontade e como fomos muito bem recebidos, é que também acabou fazendo com que a gente não vivesse nessa diferença, né? De apontar essas diferenças. A gente não costuma fazer isso. É positiva. Eu acho um desafio, na verdade, constante, porque como eu sou imigrante, sempre existe esse rótulo, né? Assim, eu, pelo menos, me sinto sempre assim, se eu tiver um trabalho para apresentar e for eu e um português ou um bracarense, eu sempre vou criar essa expectativa e essa sensação de estar disputando um espaço com uma pessoa local e uma pessoa imigrante, né? Não que a receptividade seja dessa forma e não que a resposta seja dessa forma, mas isso existe, né? Por mais que a gente esteja integrado, existe essa questão do imigrante, né? De ser imigrante ou não ser imigrante. Eu me senti tão acolhida, nós fomos tão acolhidos que a gente não tem muito coisas ruins ou características a apontar, muitas diferenças, sabe? Assim, a gente vive muito bem aqui. O que sempre fica marcado nesse processo da nossa transição é a questão da língua, né? Por exemplo, temos duas línguas portuguesas, vamos dizer assim. Apesar de todo mundo achar que é muito parecido, elas não são nada parecidas. Tem uma gramática parcialmente parecida, mas ao mesmo tempo também tem uma parte que não é. Então, o meu filho de 12 anos veio pra cá com 7 e ele falava o nosso português. Depois que ele entrou na escola, tipo, meses depois que nós chegamos, eu ia buscá-lo na escola e ele já voltava falando com um português mais daqui. E aí eu comecei a ficar, gente, e agora? Eu não vou conseguir entender o que meu filho tá falando. Então eu falava com ele, ele me respondia em português. Mas se tivesse um brasileiro, vamos dizer assim, e se tivesse um amigo dele da escola do lado, ele fala comigo no nosso e vira e fala com o menino no daqui. É só essa história da questão da língua, né, e dos sotaques é que eu acho muito interessante. Eu acho que vai ser sempre, porque o mais velho não vai perder o nosso sotaque, né? E vai cada vez mais adquirir o sotaque daqui. Então acho que essa chave ele vai ter para sempre. Eu vou ter sempre que correr atrás para perguntar algumas palavras. Eu não penso em voltar a morar.
Como eu te falei, a nossa mudança ela foi muito positiva, né? A gente apostou muito na mudança e nós viemos de peito aberto. Então, assumimos todas as transformações que essa mudança poderia ter, todas as diferenças que existem, assumimos todas elas e eu não tenho nada de mal para falar, sabe? É até ruim, porque você me perguntar se eu não tenho vontade de voltar para o país onde eu nasci e eu dizer que não, fica parecendo, pelo menos para quem está ouvindo, para você falar, nossa, era assim tão ruim? Não. Mas é porque a nossa mudança foi tão grande, foi tão positiva, que eu não quero mais abrir mão do que eu tenho aqui, do que eu construí aqui, apesar de só serem 4 anos, para trocar por 37, 38 anos que eu poderia estar construindo no Brasil ainda, sabe? Então, a gente não pensa em voltar. Eu vou ao Brasil com uma certa frequência porque minha família tá lá, então a gente vai de visita. Passo lá 15, 20 dias e depois retorno com a extrema sensação de que eu estou voltando para casa, sabe? Assim, nós não temos mais essa sensação de que a nossa casa é lá e estamos aqui. Os papéis se inverteram completamente.